Olá, amados estudantes da luz. Cá estamos, fazendo a leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain. Eu sou Carol Daimon, é uma alegria imensa compartilhar com você dessa leitura que é transformadora. Hoje a gente entra no capítulo 16, que fala do Dia de Ação de Graças. E ele começa assim: Raio pessoal de Yeshua e outros raios criados. O primeiro princípio de atividade da divindade suprema é projeção ou precipitação. Por isso, é da sua natureza projetar-se ou precipitar-se. A primeira atividade é expressa pelos raios divididos, que partem da individualização para a manifestação visível. Quando falo de manifestação individual ou visível, uso esse termo para atividade física, e não que esta seja sempre visível. Ela o é, porém, para aqueles que se encontram na forma física, falo dela em forma de visibilidade. Assim, vereis a natureza de vosso ser como raios de luz que sois, como a qualidade natural da vida que tanto desejais. Aproxima-se rapidamente o dia no qual muitos estudantes começarão a usar os raios de luz dos quais são parte, especialmente o raio da vida, visão e da luz. Até no mundo físico de hoje estão sendo descobertas propriedades e usos destes raios. Estas são atividades que, ainda que estranhas para a atividade visível, são naturais para a presença interna. Na verdade, é rudimentar a forma do uso destes raios no presente, porém, se requer apenas outro passo para levá-los através do véu. O poder da presença e inteligência eu sou, para usar estes raios, será sempre infinitamente mais poderoso que qualquer plano mecânico inventado para utilizá-los. Entretanto, para o estudante que ainda não encontrou habilidade para usar estes raios, a experiência do cientista será um estímulo maravilhoso a fim de descobrir a assombrosa habilidade que tem o indivíduo para usá-los. É muito importante saber que há raios naturais que penetram através da atmosfera, ou cinturão etérico, dentro da atmosfera da Terra. Ao dizer naturais, refiro-me aos raios projetados da cidade ou o grande Sol central, que nos últimos anos se fizeram permanentes. Depois estão os raios criados, que foram gerados e projetados pela hoste ascensionada, que ascenderam em corpo. Estes últimos são os mais potentes de todos os raios, porque são manipulados conscientemente. Os raios que os cientistas estão constantemente contatando são os raios naturais, que têm uma certa potência natural. É muito necessário, como já foi exposto na presença mágica, a preparação dos estudantes ansiosos que podem ser elevados e instruídos sobre o uso destes raios. Entre vós, há os que podem usá-los e, como estão em uma constância determinada no trabalho à luz, mais e mais da lei lhes será revelado no que se refere ao uso destas forças potentes. Sinto uma alegria imensa nas possibilidades que tendes vós e outros estudantes. Confio que achareis em vós mesmos essa força e determinação constante para ligar-vos fortemente ao trabalho externo e interno, que se está fazendo para vós como um sentimento alegre de segurança nos poderes ilimitados que a verdadeira liberdade traz. De tempos em tempos, tenho procurado dar-vos uma palavra de alento e, através disto, envolver-nos em uma radiação de força que é audaz e intrépida na luz. A amorosa quietude na atitude dos estudantes é maravilhosamente alentadora, porque a atitude expectante é a atitude correta que deve ser seguida. Eu sugiro àqueles que estão tendo experiências desagradáveis retirarem conscientemente todo o poder que deram a estas condições, sem saber. Quando é necessário discutir alguma condição para compreendê-la, retirem de imediato qualquer poder que se deu a ela e depois sabei que eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre acima de qualquer condição. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre acima de qualquer condição. Aqui está tudo em letra maiúscula para falar com firmeza mesmo. Repetirei outra vez algo que insinuei anteriormente, porém que só foi compreendido parcialmente.
Qualquer um, especialmente o estudante que experimentou desarmonia ou limitações em sua mente, lar ou mundo. Qualquer um pode, com um esforço persistente e sem tensão, firmar-se com determinação no decreto seguinte para manter seu lar livre de qualquer coisa indesejável. E o decreto é esse: eu sou a presença governante, dirigindo em perfeita ordem divina, comandando a harmonia e felicidade e a presença da opulência de Deus Criador em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Quando digo eu sou a presença governante, tenha completa certeza consciente de que coloquei em movimento todo o poder e inteligência de Deus Criador para produzir as condições desejadas e que estas serão autossustentadas. Parece-me que não compreendestes claramente que, quando usais a expressão eu sou a presença em minha mente, lar e mundo, não somente estáis ordenando a presença conquistadora desta atividade através de vossa própria consciência, mas também estáis invocando a assistência da presença de Deus, o eu sou, no lar e no mundo daqueles que o contatarem com ela. Isto é vital que o estudante compreenda. Não desanimeis e não sentirdes a manifestação, se não desanimeis se não sentirdes a manifestação imediata desta harmonia que desejais. Segui sentindo a presença conquistadora eu sou. Não vedes que, quando estais nesta presença, somente a tua presença da qual estais consciente? Toda outra atividade do externo que não seja desejável é somente uma atividade distorcida desta magna energia. Portanto, quando dizeis eu sou a presença conquistadora, eu ordeno a esta presença eu sou que governe perfeitamente minha mente, lar, assuntos e mundo. Tereis lançado o decreto maior que se pode fazer, e tendes somente que sentir o poder sustentador disto quando enfrentais qualquer aparência. Assim encontrareis a perfeição manifestada em vossa mente, lar e mundo. Desejaria que os estudantes lessem a cada dia esta parte especial, para que mantivessem ante eles a verdade poderosa que sustenta essas afirmações. Agora chegamos a um ponto vital, o do raio ou raios. Do raio ou raios pessoais enviados por Yeshua diariamente. Muitos perguntarão, por que Yeshua em especial? E eu respondo, porque a humanidade foi ensinada para que fixe sua atenção na presença de Yeshua, o Meshiach, pois são muito poucos os que têm conhecimento da hóstia ascensionada dos grandes mestres da grande fraternidade branca que manejam o poder ilimitado. Vós tereis o raio pessoal de Yeshua, HaMeshiach, durante as próximas semanas. Aqueles que puderem deixar de lado qualquer pensamento de outras personalidades, ou seja, esquecer outras pessoas e com os braços abertos mentalmente falando, acolher estes raios dentro da mente, no lar e no próprio mundo, terão a possibilidade de realizar quase tudo. Eu vos asseguro que a ideia destes raios pessoais de Yeshua HaMeshiach não é uma coisa imaginária. E vós, nosso amado mensageiro, tendes as graças pessoais de Yeshua HaMeshiach pela vossa posição ousada no uso da presença ascensionada de Yeshua. Assim como o mensageiro transmite tesouros de sabedoria e verdade, assim devem os estudantes, em sua carinhosa sinceridade ao Mestre e através da presença Eu Sou, trabalhar pela saúde e prosperidade dos mensageiros. Isso abriria portas aos estudantes que, de outra forma, não seria possível. Há indicações de que alguns receberão brevemente revelações sobre certo uso de luz líquida. Desejo que fixeis a atenção nisto, para que aqueles que estiverem preparados possam recebê-las. Deixai dizer-vos que vossa atitude correta é a de regozijar-vos sempre pelo adiantamento de vosso irmão ou irmã, porque cada pessoa recebe o que mais necessita no momento. E se alguém recebe alguma coisa, outro pode receber diferente. Portanto, nunca deveis sentir que tendes que possuir o mesmo que outra pessoa recebe. Refiro-me à revelação. Como não há duas pessoas iguais ou no mesmo grau de adiantamento,
Podereis compreender que nem todos podem receber a mesma coisa ao mesmo tempo. A atitude mais louvável do estudante é de abençoar continuamente e alegrar-se de qualquer revelação que venha a seu companheiro, mantendo assim a porta aberta constantemente a esta gloriosa presença interna. As chamadas mentes práticas sentem que não há nada real, exceto o que podem sentir e palpar. Porém, nada se pode receber da grande magnitude de sua poderosa presença interna, a menos que se creia nos poderes e leis ilimitados da inteligência de Deus Criador individualizada. A mente prática, que duvida sempre das coisas que não pode ver, tem que percorrer um longo caminho, a menos que corte as dúvidas, da mesma maneira que se poda o ramo indesejável de uma árvore. Vós sabeis ser uma boa ideia, depois que este foi cortado, consumi-lo na chama transmutadora para que não volte outra vez. Parece difícil que o estudante se dê conta do tremendo poder que é a consciência desta presença consumidora. Para alguns é difícil afastar do pensamento a ideia de que a chama consumidora é imaginária, porém, se eles pudessem ver do ponto de vista interno, veriam que ela tem uma presença e poder eficaz. E é muito real. Desejo que durante 2 minutos sintais este raio deslumbrante de luz penetrando em cada átomo de vosso ser. Há certas atividades que devem ser contatadas pela presença interna, antes da atenção externa colocar-se nelas. Isto é muito difícil de compreender para o estudante. Muito simples, porém maravilhoso é. Bem dizer, cada noite e a cada manhã, esta presença magnífica de vida que anima a mente e o corpo. É importante sentir profundamente esta gratidão pela presença de vida que contém dentro dela todas as coisas. Somente tendes que estar agradecido à vida por tudo que ela contém. A mesma presença da vida nos capacita a fazer as coisas das quais estamos conscientes e desejamos, porque não podemos mover-nos sem esta presença. Não podemos nem pensar sem ela. Se fizesseis este decreto, eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo, receberíeis ideias notáveis. O cérebro é o primeiro lugar onde a obstrução começa a se registrar, porque esse é o ponto de contato com ideias falsas, as quais se registram rapidamente, intensamente na estrutura do cérebro, porque esse é o campo da atividade atômica. Porém, a atenção mantida na presença eu sou libera o poder da perfeição que está dentro do elétron, no centro do átomo, de tal modo que as falsas ideias e a obstrução à luz se dissolvem simplesmente e desaparecem. Pergunta: para onde ides? Resposta de Saint-Germain: a cidade dourada. De agora até 3 semanas depois do ano novo, é tempo de grande regozijo na cidade dourada, porque é uma grande oportunidade para transmitir ao mundo físico, através da luz dos raios do som, sua própria radiação poderosa. Se a humanidade pudesse compreender e apreciar esse fato, coisas notáveis poderiam ocorrer. Porém, isso não impede que as pessoas que o podem captar recebam seu benefício extraordinário. O afastamento completo do pensamento de toda a personalidade é o que de mais simples os estudantes poderiam compreender e aplicar. Somente tem que saber: eu sou a única presença ali. E isto abrirá portas amplamente. O amor e a invocação a um ser ascensionado possibilitam que a radiação seja dada e não é possível que ocorra de outro modo. Nenhum pode interferir por muito tempo no progresso ou crescimento de outro, porque, se o fizer e não soltar e relaxar sua influência sobre o outro ser que está pronto para ir adiante, o que obstrui será afastado por sua própria ação. Se uma pessoa continua subindo constante e sinceramente para a luz, as personalidades obstruidoras serão anuladas ou desligadas harmoniosamente do mundo da pessoa. Neste estado de crescimento é necessário saber: eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando para o meu bem. Quando o pensamento vem de que isto é tudo o que tenho, cortai este pensamento e dizei: eu sou a opulência de Deus em minhas mãos e uso hoje.
Isto deve ser mantido como um silêncio sagrado dentro de cada pessoa. Recebei como uma sabedoria sagrada e reverente para ser usada. Quando tirais do próprio eu sou, é impossível que estejais vos apoderando de algo que pertença de direito a qualquer personalidade. Vós estáis decretando para vosso mundo, portanto, não podeis vos apoderar de nada que não seja de vosso direito quando conheceis a própria lei. Eu sou a presença atuando em todas as partes. Não. Não há a possibilidade de divisão da presença eu sou. Se necessitais de dinheiro, dizei: eu sou a presença ativa, trazendo este dinheiro às minhas mãos e uso instantaneamente. É muito valioso desligar-se da importância do dinheiro. Este é apenas um meio de intercâmbio. Não lhe deis poder. Colocai todo o vosso poder em Deus Criador. E depois, quando ordenardes, não importa o que desejais, tereis todo o poder instantaneamente à mão para atrair o cumprimento do decreto. A vibração dentro de qualquer elemento é sempre o alento de Deus Criador, automantido eternamente. Toda pulsação é o alento de Deus Criador. A consciência simples de que eu sou a presença da saúde perfeita é este alento de Deus Criador atuando. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos e filhas de Deus Criador. Libera uma ação vibratória muito grande. Mantende com intensidade o seguinte: eu sou a mente pura de Deus Criador. Então, queridos estudantes, vamos agora para a nossa parte de ponderações, né, daquilo que para mim fez aqui algum sentido, que eu consigo transmitir para vocês dentro da minha compreensão, que esse capítulo trouxe. Primeiro, aqui a gente está falando, ele está falando do Dia de Ação de Graças, né? Mestre Saint Germain traz o Dia de Ação de Graças e ele fala muito de gratidão, de manter a gratidão ativa para que a gente possa manter essa presença do raio, do raio da presença eu sou dentro de nós ativa e a dispensação dos raios, né, de projeção, precipitação, que são os raios de suprema importância. O primeiro princípio de atividade da divindade suprema é projeção ou precipitação. Essa é uma frase que eu marquei, que eu acho super importante, porque a a divindade suprema, ela está se projetando, ela se projeta, né, em fagulhas, em cada um, em cada ser, em cada matéria. Partindo do princípio que tudo tem consciência, desde um grão de areia, né, até os humanos, os seres humanos de grande poder, tudo tem consciência, né? Então, partindo desse princípio, a gente percebe que tudo tem a sua consciência projetada, que tem a projeção da divindade suprema, em graus diferentes, em graus menores, maiores, não no sentido de hierarquia, né? Mas no sentido de que um grão de areia tem uma consciência, que tem uma frequência vibratória bem menos elevada, e um ser humano tem uma consciência que tem um grau vibratório mais elevado. E esse grão de areia e esse ser humano, eles têm ali, têm a projeção da divindade suprema, a fagulha, né? E a precipitação é a materialização daquilo que está no plano espiritual. Então, a gente começa, na verdade, tudo começa no plano espiritual. Tudo começa lá, a ser criado. Precipita aqui em matéria. E esse, né, Saint Germain traz aqui, que é o raio pessoal de Yeshua e outros raios criados, que é o primeiro princípio de atividade da divindade suprema, projeção ou precipitação. Então, é o raio pessoal de Yeshua, Jesus Cristo. Os raios, eles são dispensações de atributos, são raios criados pelas hostes ascensionadas, as hostes sagradas, né? Então, eles foram criados, não são raios que acontecem naturalmente, como o grande sol central. Aqui a gente pode falar dos 7 raios cósmicos, né, que são, não sei se são 7 principais, mas são os 7 raios mais conhecidos, né, que é o primeiro raio, a gente tem aí o primeiro raio, que é o raio azul, o amarelo dourado é o segundo, o terceiro raio rosa, quarto raio branco, quinto raio, o raio verde,
sexto, rubi dourado, e o sétimo, que é o raio violeta, a chama violeta, que a gente conhece, que é muito conhecida, por sinal. Cada raio desse, ele tem um diretor, um mestre ascensionado é encarregado de cuidar desse raio. Então, dentro da minha compreensão aqui, mais para o final desse capítulo, Saint Germain fala que para a gente pedir assistência, né? Chamar por um mestre, pedir a assistência, e você, por exemplo, você vai olhar ali os atributos daquele raio, que é o raio amarelo, né? É o raio dos ensinamentos, da sabedoria. E você, por exemplo, está, sei lá, indo estudar para um concurso público. Você pede ali os atributos do raio amarelo para você fazer esses estudos, para você ter clareza, ter consciência. Então, dentro do que eu entendi, se alguém tiver algum pensamento diferente, que queira contribuir, também agregar aqui, por favor, deixe nos comentários. Mas então esses são os raios, né, para a gente entender, os raios criados, que foram raios criados, trazendo aqui a sua dispensação para o planeta Terra, com o objetivo de fortalecer, de crescer, de trazer para a humanidade, né, essa expansão, o processo evolutivo da humanidade. Então são raios criados pelos mestres. A presença eu sou, ela ativa automaticamente esses raios, ela tem força potente para ativação. Porém, aqui Mestre Saint Germain fala, o poder da presença e inteligência eu sou para usar estes raios será sempre infinitamente mais poderoso que qualquer plano mecânico inventado para utilizá-los. Porém, para o estudante que ainda não encontrou a habilidade para usar estes raios, a experiência do cientista será um estímulo maravilhoso a fim de descobrir a assombrosa habilidade que tem o indivíduo para usá-los. Então, você vai usando de formas mecânicas, né? Trazendo ali, teorizando e colocando na prática. Porém, o simples uso, quando você está numa vibração, numa expansão, numa abertura mental tão forte, assim, bem, né, já caminhando ali para a iluminação, você tem essa presença eu sou, ela se manifesta naturalmente, ela manifesta os raios naturalmente, ela dispensa, né, ela projeta esses raios naturalmente, e fazendo essa projeção de um para o outro, né? Então, no início, a gente vai usando de mecanismos, né? E pelo que eu entendo aqui a experiência do cientista, que é fazer experiências mesmo, pegar essa parte mais teórica e fazer experimentos, né, com esse raio. Outra coisa que eu coloquei são que os raios são manipulados de forma consciente, né? A gente conscientiza, traz para a consciência e você manifesta. Essa frase que eu acho super importante, né, para a gente manter conosco é: eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre acima de qualquer condição. Falar ela com força, né, por força, por, sabe assim, por dar a ela uma consistência e falar com mais frequência. É uma frase, é um decreto poderoso, como diz Saint Germain, para que a gente possa colocar a vida em harmonia, né, que é o grande objetivo. Então, prestar bastante atenção. Ele fala colocar em atividade e invocar assistência, que é onde eu sinto que a gente pode invocar diante daqui. Você pode pedir um mestre para te acompanhar, mesmo que com os atributos que ele entende ser melhor para você, né? Eu sou a presença em minha mente, lar e mundo. Não somente você não só não está ordenando a presença conquistadora dessa atividade através da sua própria consciência, mas também está invocando a assistência. Você ordena, você faz o decreto, você ordena que ela se coloque em atividade e você pede uma assistência, um apoio, né, para essa presença. Aqui eu até coloquei assim, destaquei isso aqui é muito importante. Por quê? Saint Germain fala que você não consegue ver quando você está nessa consciência da presença eu sou, que quando você está consciente disso, toda atividade do externo que não seja desejável é somente uma atividade distorcida, né? Tá ali para te provocar, para te ensinar algo, né? Não, aquilo é uma atividade que ela vem
contrastando com a atividade da presença eu sou. Ela vem nesse contraste te mostrando que você pode invocar a harmonia, porque a harmonia é a única coisa real, né? Estar harmonizado, estar em harmonia é o único real da vida. Porém, as projeções distorcidas dessa atividade distorcida traz para a nossa vida, para o nosso processo evolutivo, o reconhecimento da existência da harmonia, tá bom? Veja se faz sentido, compartilha aqui comigo. E para isso tem o decreto: eu sou a presença conquistadora. Eu ordeno a esta presença, eu sou, que governe perfeitamente minha mente, lar, assuntos e mundo. Isso aqui é fantástico, gente, essa frase. Muito boa para a gente falar também. Aqui Mestre Saint Germain fala assim, ó, que você vai ter o raio pessoal de Yeshua, Rameshash, durante as próximas semanas. Aqueles que puderem deixar de lado qualquer pensamento de outras personalidades, ou seja, esquecer outras pessoas e com os braços abertos, mentalmente falando, acolher estes raios dentro da mente, no lar e no próprio mundo, que são os raios da projeção e da precipitação, que é se projetar o eu sou em você para manifestar, para materializar os seus desejos a partir. A precipitação, ela acontece como uma forma de materialização da vontade divina. Então, não são os seus desejos, são os desejos da vontade divina. O que seriam os seus desejos? Os desejos do ego. Aquilo que você deseja só por uma questão de vaidade, por uma questão de. Não é conectado com a sua essência, sabe? Então, quando você está, nas próximas semanas, como o mestre Saint Germain traz aqui, você vai ter o raio pessoal do Mestre Jesus, precipitação e projeção, durante as próximas semanas. Mas para isso, você tem que deixar de lado qualquer pensamento de outras personalidades. Então, as suas personalidades energéticas, o seu ego e as personalidades que se manifestam através de você, elas precisam ser deixadas de lado. E para isso, você tem que manter essa frase ativa: eu sou a presença conquistadora e eu ordeno a esta presença. Eu sou que governe perfeitamente minha mente, lar, assuntos e mundo. Porque quando está governando perfeitamente, você conectado a essa mensagem, você vai estar manifestando, precipitando na sua vida a vontade divina. Aquilo que realmente você veio fazer. Ah, isso é lindo. Eu até arrepio. Então, isso é para a gente ficar bem atento aqui, tá? Depois, ele traz que, Mestre Saint Germain traz, eu vos asseguro que a ideia destes raios pessoais de Yeshua não é uma coisa imaginária. E vós, nosso amado mensageiro, tendes as graças pessoais de Yeshua pela vossa posição ousada e uso da presença ascensionada de Yeshua. Assim como o mensageiro transmite tesouros de sabedoria e verdade, assim devem os estudantes, em sua carinhosa sinceridade ao mestre e através da presença eu sou, trabalhar pela saúde e prosperidade dos mensageiros. Então, aqui, o que o mestre Saint Germain está trazendo é que a gente tem que enviar para os mensageiros da luz esse desejo de projetar, né, nos mensageiros da luz saúde, alegria, coisas boas, né, saúde e prosperidade. O tempo todo, as inspirações que nos chegam vêm da conexão com a presença. Então, nós recebemos inspirações divinas quando estamos conectados com a presença divina, né? Importante também. O que ele traz aqui, que cada um recebe no seu tempo, né? Recebe o certo uso de luz líquida, e você nunca deve sentir que tendes que possuir o mesmo que outra pessoa recebe. E aqui ele se refere à revelação. Como não há duas pessoas iguais ou no mesmo grau de adiantamento, podereis compreender que nem todos podem receber a mesma coisa ao mesmo tempo. E aqui eu fiz uma anotação de uma frase que eu tenho lido bastante, que é: não há ninguém igual a você, e este é o seu grande poder. Essa é a sua varinha mágica, não tem ninguém igual a você. E quando você centra nisso, você entende que você não precisa se comparar a ninguém, não precisa olhar para o outro e pensar, nossa, eu ainda não cheguei lá, porque não há ninguém igual a você. Este é o seu grande poder. Cada um recebe aquilo que está preparado. É isso que Mestre Saint Germain está falando aqui com a gente. Para finalizar,
É, aqui Saint-Germain fala assim: para alguns é difícil afastar do pensamento a ideia de que a chama consumidora é imaginária. Porém, se eles pudessem ver do ponto de vista interno, veriam que ela tem a presença e poder eficaz. E é muito real. Por quê, gente? Eu tenho aprendido aqui agora com a Mai Andrade, que eu adoro estudar com a Mai. E apesar da gente já saber disso, né? A gente às vezes se perde um pouquinho na nossa caminhada, mas a Mai trouxe esse ensinamento e ele está internalizado em mim, que é a imaginação, ela é tão real quanto a matéria. Então, quando eu fecho os olhos e imagino aquilo, eu estou vivendo aquilo, né? Eu não tô, aquilo não é não real. Ele é tão real quanto o que eu estou vivendo aqui materialmente falando. Porém, a minha imaginação, que é o meu elemento poderosíssimo para cocriar a realidade física, ela é uma dimensão da realidade, ela é uma parte da realidade, é onde se criam as coisas. Para isso, gente, a gente tem que usar os nossos sentidos internos. A gente tem que fechar os nossos olhos. Eu lembro da minha professora de yoga, minha mestra, né, falando: faça como a tartaruga, né? Entre para dentro do casulo. Você vai para dentro, para os seus sentidos internos, para os seus ouvidos internos, para os seus olhos internos. Porque se você fica no externo, se você fica no olhar externo, no ouvido externo, você está ali sendo contaminada pelo meio. Então a gente vai para dentro, faz esse processo da imaginação, aqui no caso, né, da chama, Mestre Saint Germain está falando, que é a mente prática que duvida sempre das coisas que ela não pode ver. Ela tem que percorrer um longo caminho, a menos que ela corte as dúvidas. Então, quando a gente fica nessa visão materialista, que é eu só acredito naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso tocar, isso é uma visão materialista, só é real aquilo que eu estou tocando, né, aquilo que eu estou fazendo, só aquilo é real, você fica nessa visão materialista e você deixa de. O seu caminho fica muito mais longo, você perde esse atalho que é cocriar a sua realidade a partir da sua mente imaginária, da sua imaginação. Né? Você imagina, isso faz uma ponte com o mental, a sua mente ela é a ponte entre você físico com o mundo da espiritualidade, que é onde ficam as imaginações. E tanto você manda essa imagem mental para o espiritual e o espiritual devolve através da ponte do mental para a matéria. Enfim, pense sobre isso. Visão materialista não aceita nada que a mente traga da imaginação como real. Primeiro crê, depois vê. Essa é a nossa postura. Primeiro a gente acredita e depois a gente materializa, tá bom? Depois aqui, Mestre Saint Germain fala para afastar os pensamentos do ego, né, focar na presença. O afastamento completo do pensamento de toda a personalidade é o que de mais simples os estudantes poderiam compreender e aplicar. Somente tem que saber, eu sou a única presença ali, e isso abrirá as portas amplamente. Quando você, né, coloca a manifestação, a projeção do eu sou em movimento, você ativa a presença eu sou. E você olha para o ego e fala: você me serve, eu te acolho. Mas você não é a presença dominante aqui. A presença dominante é a presença eu sou. É ela que conduz a minha vida, é ela que tem a maestria na minha vida, orquestra tudo o que está acontecendo. Mas eu te acolho, personalidade, ego, eu te acolho para que eu possa, né, caminhar aqui na minha jornada, a personalidade energética, tá bom? E é isso. Aqui finalizamos, né? Esse capítulo 16. Eu espero que você se conecte. Aí, uma coisa muito importante aqui no final. Eu não fiz nenhuma anotação, mas eu vi aqui agora, que é quando a gente, que do dinheiro, né? Mestre Saint-Germain, ele fala, não dá esse poder ao dinheiro. O dinheiro ele é só uma moeda, ele é só um meio de intercâmbio para você conseguir coisas. Não dê esse poder ao dinheiro. Né? Não lhe deis poder, colocai todo o vosso poder em Deus Criador. E depois, quando você ordena, não importa o que você deseja, tereis todo o poder instantaneamente na sua mão para atrair o cumprimento do decreto.
o cumprimento do decreto. Então, ele traz aqui um decreto que é: eu sou a presença ativa, trazendo este dinheiro às minhas mãos e uso instantaneamente. Esse é um decreto que você pode fazer, mas concentrando na presença eu sou. Por que que Mestre Saint Germain fala não dê esse poder ao dinheiro? Por quê? Quando você pensa, eu sou, vamos supor que você esteja precisando de uma certa quantia de dinheiro para pagar alguma coisa ou para comprar alguma coisa que você queira. Quando você precisa, você dá poder já ao dinheiro, né? Você já coloca ali o poder nele, você dá a ele toda a sua atenção. Quando você foca na presença eu sou, esse dinheiro, ele pode se manifestar e precipitar na sua vida de infinitas possibilidades, infinitas formas. Mas se você foca no dinheiro, você fica, como que esse dinheiro vai chegar? Não é possível, esse dinheiro não vai chegar, não tem como ele chegar. É muito dinheiro, não vai chegar. E aí você tira, você dá poder ao dinheiro e tira o foco da presença eu sou. Então eu entendo que Saint Germain está dizendo isso. Olha, você quer o dinheiro, você vai pagar suas contas, não foca nisso. Foca na presença eu sou e no que ela pode trazer para você. Quando você focar na presença eu sou eu sou a presença atuando em todas as partes. Eu sou a presença ativa, trazendo este dinheiro às minhas mãos e uso instantaneamente. E você sente essa presença ativa, atuante, precipitada, projetada e precipitando esse dinheiro, você vai manifestar e vai cocriar o valor exato que você precisa, talvez até mais. Tá bom? A gente tem muitos depoimentos, a gente vê por aí na internet muitos depoimentos de colocar essa manifestação ativa. Mas, gente, primeiro, a gente precisa. Uma outra coisa que Saint Germain falou é limpar essa, essa mente, né? Limpar, aqui ele fala do cérebro. O cérebro é o primeiro lugar onde a obstrução começa a se registrar, porque o cérebro ele vai formando os nossos bloqueios, as nossas crenças, né? Ele vai criando esses muros. E aí, esse é o ponto de contato com as ideias falsas, é onde se manifesta a personalidade energética, ou o ego, né? E ali se registra rápido e intensamente na estrutura do cérebro, porque esse é o campo da atividade atômica, é onde o átomo está fazendo ali a sua atividade. Porém, se a sua atenção estiver mantida na presença eu sou, ela libera o poder da perfeição que está dentro do elétron e no centro do átomo, de tal modo que as falsas ideias e a obstrução à luz se dissolvem simplesmente e desaparecem. Então é importante focar na presença eu sou, porque é assim que a gente vai dissolvendo todos esses muros que foram criados, essas obstruções, e vamos manifestando, cocriando, precipitando na nossa vida aquilo que a gente deseja cocriar. Eu sou Carol Daimon, com a nossa leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Finalizamos agora o capítulo 16, chegamos na metade do livro e eu espero que esteja te servindo, fazendo sentido. Para isso, me conta aqui como está sendo o seu processo com esse livro. Comenta, curte, compartilha esse áudio vídeo para que mais pessoas possam receber essa mensagem de luz. Seja também, além de um estudante, um mensageiro, levando, né, essas mensagens para outras pessoas. E se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos capítulos. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio vídeo.